para o primeiro assunto do dia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a reforma trabalhista durante um discurso feito a sindicalistas. A declaração aconteceu um dia após o PT sugerir a revogação da mesma reforma aprovada no governo do presidente Michel Temer em 2017. Vamos ouvir. Que não teve reforma coisa nenhuma, foi desmontar os direitos trabalhistas e desmontar a estrutura sindical, que mesmo eu não concordando com ela, era preciso que os dirigentes sindicais participassem do modelo de estrutura sindical que nós queremos no país. Ouvimos o ex-presidente Lula, os nossos comentaristas já estão por aqui, como prometido. Boa Páscoa para vocês dois, bem-vindos a essa sexta-feira. Muito bom dia. Vou começar perguntando aqui para Fernando Mollica, Mollica, quais são os efeitos não dessa revisão, né, como era a proposta anterior, mas da revogação dessa reforma trabalhista dita ontem pelo ex-presidente Lula. Bom dia, Mollica. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e boa Páscoa para todo mundo, né? Mas vamos lá. Essa reforma que foi feita em 2017, o PT votou contra, então é nada mais razoável, previsível do que o PT falar em mudança ou em revogação. Quando você olha aqui, o impacto no emprego não foi muito grande. É claro que teve a questão da pandemia. A pandemia, todas as estatísticas relacionadas a trabalho, a produtividade, tem o fator pandemia. Você só pode pensar nisso até ali março de 2020, porque comparar o período pandêmico com o período não pandêmico é muito delicado. Então, vocês têm, a reforma foi aprovada, entrou em vigor no último trimestre de 2017. Na época, o desemprego estava em 11,9%. Um ano depois, o desemprego estava em 11,7%. E no último trimestre de 2019, 11,1%. Aparentemente fez um efeito, mas não foi um efeito muito grande, enfim. Então, há uma discussão. Primeiro, por quê? A reforma trabalhista não estava no programa de governo da chapa Dilma Temer. Temer não foi eleito com um programa próprio, ele foi eleito com um programa da chapa Dilma Temer. Então, quando ele propõe essa mudança, ele muda o programa da chapa em que ele foi eleito. Ok, jogo jogado, foi aprovado. Então, o PT fala agora em mudar, porque tem pontos muito delicados nessa reforma. Aquela autorização para mulheres grávidas e lactantes trabalharem em locais com insalubridade, locais de insalubridade média ou mínimo. A questão do acordado, né, do que for acordado entre patrões e empregados ser superior, ter mais valor do que a lei, do que o legislado. Isso, em tese, poderia ser bom, mas houve um enfraquecimento muito grande dos sindicatos de trabalhadores. Por quê? É a questão do imposto sindical, né? E o imposto sindical que o PT lá no início sempre combatia, que era obrigatório, aquela história do imposto sindical obrigatório, os trabalhadores tinham que descontar um dia de trabalho todo ano para pagar, né, para levar para a estrutura sindical montada lá atrás, na ditadura do Estado Novo, uma montagem que tem a ver até com o fascismo na Itália, né, com a Carta do Lavoro, do Mussolini. Então o PT no início era contra, porque o imposto sindical dava margem a muita picaretagem. Sem dúvida, muitos sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais eram montados com o único objetivo de faturar o imposto sindical obrigatório. Então, era vergonhoso, quase que pegando o Boris Casoy aqui, é uma vergonha, né? Era algo que precisava ser revisto. O PT, apesar de toda a crítica que fez lá no início ao imposto sindical, não encaminhou nenhuma mudança nisso durante seus muitos anos de governo. E acabou o Temer revogando. Só que essa revogação foi feita de uma hora para outra. Talvez o mais correto seria algo gradual. Quando o Temer rompe de maneira muito radical e imediata com o imposto sindical, ele larga os sindicatos, os trabalhadores, sem dinheiro. Tem sindicato que fechou, sindicato que funcionava todo dia passou a funcionar uma vez por semana, sindicatos que efetivamente existiam. Então, essa é uma discussão, né? Agora, é curioso, porque esse discurso do Lula é um discurso muito voltado para lideranças sindicais. Será que a massa de trabalhadores quer a volta do imposto sindical? Será que a grande maioria dos trabalhadores quer voltar a descontar um dia do seu salário obrigatoriamente para o sindicato? Duvido.
Então, tem que ter cuidado um pouco, esse discurso do Lula. Por exemplo, o mercado de trabalho brasileiro mudou muito. Você tinha a participação da indústria no emprego, caiu bastante em relação ao que era nos últimos anos. Eu peguei uns dados aqui, a participação em 2016, a indústria tinha 23% do emprego no Brasil. Agora ela tem 21%, foi caindo. Houve uma mudança, não só na indústria, mas uma mudança na cabeça do trabalhador. A lógica, uma série de fatores econômicos, fatores sociais, a própria reforma trabalhista, até fatores religiosos, a visão de mundo evangélica é uma visão de mundo mais individualista, no sentido da pessoa procurar crescer individualmente e menos coletivamente, aquela ideia de você vai ficar rico, você vai ser um empreendedor. Houve mudanças muito grandes. Então é importante, aí o Lula tem que ter cuidado em relação a isso. Tem que ter cuidado, não, ele tem cuidado se ele quiser, eu não sou conselheiro do Lula. Mas será que a análise, será que ele não está fazendo uma análise com a cabeça do Lula de 40 anos, aquela cabeça do sonho do trabalhador, de arrumar um emprego na Volkswagen, na Ford, aí o filho dele também ia trabalhar na Volkswagen, na Ford, e assim? O mercado mudou, o trabalho mudou e a expectativa do trabalhador também mudou, né? A lógica do trabalho é outra. Então tem que ter muito cuidado nisso. Primeiro, será que é isso mesmo? Não sei, né? Não estou entrando no mercado de trabalho agora, mas isso é importante pesquisar. E por último, a questão eleitoral. Aí o Lula também tem que... É um risco. Claro, como candidato do PT, ele tem o direito de defender a revogação da reforma trabalhista, porque o partido dele votou contra. Agora, será que a frente que ele quer criar, a frente mais ampla, né, indo para a centro-direita, como indica a escalação do Geraldo Alckmin para vice, para o cargo de vice-presidente, será que isso amplia essa chapa ou será que isso restringe? O Lula quer, afinal, o Lula e o PT querem uma chapa mais de centro-esquerda e de esquerda ou querem praticar aquela chapa maior, mais ampla, na linha de ser uma chapa anti-bolsonarista? Não dá para ser as duas coisas. Isso aí é uma decisão que o PT tem que tomar. É uma decisão legítima de um partido político que vai concorrer a uma eleição. Mas isso eles têm que pensar qual é o caminho dessa chapa. É com você. Obrigada, Fernando Molica.